Voltando um pouco nesse assunto do Davi Luiz, que é um nome que agrada a comissão técnica do Fábio Carille, que entende de uma importância que ele possa ter nesse planejamento do Vasco para 2025, mas pelo que eu conversei com algumas pessoas ligadas à comissão técnica do Carille, ele entende que o Davi Luiz, o Vasco precisa jogar no esquema com 3 zagueiros, para aí sim o Davi Luiz performar no seu mais alto nível. A gente mostrava agora os zagueiros, o elenco do Flamengo. No elenco do Vasco, uma das primeiras notícias que o Fábio Carille teve do planejamento para 2025 é que o Léo Pelé não quer ficar. Então, o Léo Pelé não fica no Vasco para 2025. A gente trouxe há algumas semanas o interesse do Atlético Paranaense no futebol do Léo. Então, quando você olha com uma lupa os zagueiros que o Vasco tem para 2025, o Fábio Carille, talvez no PDF ali, do que ele vai ter à disposição para 2025, o Léo Pelé não está. Então aí a contratação do Davi Luiz se torna ainda mais importante para esse planejamento do Vasco, né? Bom, então tá aí o Davi Luiz, que aliás já foi pedido pelo Gui, eleito melhor torcedor do mundo, né? Pela FIFA. O Gui tem muito mercado, mas o Gui reconhecendo e se declarando ao Davi Essa Luiz. questão da faixa etária no Vasco, ela vai ser bem pesada. Primeiro, a questão do orçamento, a gente não sabe o quanto o Pedrinho vai poder ter à disposição para investir. Embora o Davi não seja um jogador que você precise pagar por direitos, mas é um jogador de salário, a remuneração é alta. Alto, não é um jogador barato. Tem o Maicon, que já é um jogador experiente na posição, né? Se perder o Léo, vai ter o João Vitor e o Maicon. Então o Vasco, de fato, vai precisar reforçar a zaga. Precisa. Porque o Léo interessa ao Atlético, como o Pedro falou, porque o Maurício Barbieri é um entusiasta do futebol do Léo, né? Chegou a dizer que era o melhor... Para a zaga ou para a lateral? Para a zaga. Para a zaga. O melhor zagueiro canhoto do futebol brasileiro, o Barbieri, chegou a dizer isso uma vez, quando trabalhava com o Léo. Então... vai ser pesado, né? O Vasco ainda vai medir também se vale a pena na temporada continuar com o Payet e com o Felipe Coutinho. Com o Felipe Coutinho fica. Então, o espaço do Payet pode ser que o Vasco vai encontrar uma solução. O Vasco tem uns investimentos para serem feitos que independe do Pedrinho querer ou não querer. É investimento não gastos, independentemente do Pedrinho querer ou não querer. Por exemplo, tem que pagar ao Benfica uma bonificação porque o Vasco ficou na primeira divisão. Se o Vasco ficasse na primeira divisão, o Vasco teria que pagar 1 milhão de euros a mais para o Benfica pelo que custou o João Vitor. E se ficar de novo ano que vem, tem que pagar mais 1 milhão, tá? E isso não foi, nada disso foi acordado pelo Pedrinho. É espólio. Da 777. Exato. Tem que pagar uma grana... É só campo minado. O Pedrinho anda em campo minado o tempo inteiro. Tem que pagar uma grana pelo David, ao Internacional. Porque ele cumpriu uma determinada meta de jogos. Se eu não me engano, é 40%, 60%. Agora eu não vou me lembrar exatamente. Mas é uma grana que o Vasco vai ter que abrir mão. E isso é contrato, senão o Vasco sofre transfermar. Se não pagar, o Vasco não pode fazer mais nada. O terreno por onde o Pedrinho anda, caminha cheio de arapuca. Então tem algumas portas que caem uns cadáveres lá no Vasco que o Pedrinho não tem culpa, não tem jeito. E isso pode impedir, impactar, inclusive, numa outra tipo de movimentação que o Carille queira. Beleza, é um compromisso que ele tem que honrar, mas que não foi firmado por ele. Não tem jeito.